Se você busca um livro em que contemple questões importantes em relação à prática oracular, você está no vídeo certo, porque hoje a gente vai falar sobre o livro Fundamentos da Prática Oracular com o Tarô, de Kelma Mazieiro. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada. E o vídeo de hoje é mais uma análise de livro aqui no canal, continuando essa série. Essa é uma série aqui do canal em que eu compro os livros de tarô, leio eles e depois vim aqui contar um pouco para vocês quais assuntos o livro contempla. E para dar continuidade nessa série, a gente vai analisar hoje o livro Fundamentos da Prática Oracular com o Tarô, da Kelma. E caso você deseje assistir as outras análises de livro aqui no canal, eu vou deixar o link nos cards e na descrição. Então chega de enrolação e bora falar do livro? E pela primeira vez eu não vim aqui com um livro físico em mãos, porque esse é um livro que tem a proposta de ser digital, então você compra e lê ele aí no conforto da sua casa pelo seu celular, pelo seu tablet, seja lá o que você tem aí em disposição para ler. Esse é um livro que tem um total de 60 páginas e diferente do primeiro livro dela, em que é um formato pergunta e resposta, nesse aqui é um livro em que ela vai se preocupar em trazer mais questões gerais que são muito importantes, mas que precisam de reflexão e debate. Mais um detalhe em relação ao livro que também é muito legal e eu achei muito interessante é o fato de que ela mistura imagens com texto, então não é aquele livro em que você vai só ver páginas e páginas de escrita, mas sim diferentes designs, algumas imagens ali que ela também colocou junto para tornar o livro mais visual, para tornar o livro mais atraente, e eu achei isso muito legal. Inclusive a autora do livro falou em uma das lives do Instagram dela que fez o livro digital justamente para poder inserir imagens, justamente para fazer um outro formato ali para expor o conteúdo e o conhecimento dela. E uma outra questão muito interessante em relação ao livro é que ele é muito atual, então além dela conectar constantemente com a nossa realidade virtual, pensando em que hoje em dia nós tarólogos estamos principalmente na internet, lidando com questões que saem ali da internet. Eu acho que isso também é um ponto muito interessante, justamente porque muitas das questões que ela fala no livro, ela usa dados em que ela mesma coletou no Instagram, utilizando ali as enquetes, as caixinhas de perguntas para saber a opinião dos colegas de trabalho, a opinião dos consulentes, o que eu acho que também enriquece muito e torna o livro extremamente atual. E para falar um pouco sobre o conteúdo do livro, esse é um livro em que ela divide em 7 capítulos e a introdução, que serve para introduzir o livro, ela fala um pouco sobre o propósito dela, de onde surge a ideia de escrever o livro. Ela deixa muito bem claro que não é uma cartilha de regras, que não tem a intenção ali de ditar normas em relação ao que pode fazer e o que não pode em relação à prática oracular. E ela fala também um pouquinho sobre quem é a autora. E a autora se chama Kelma Mazieiro, ela trabalha já com o tarô faz mais de 20 anos, ela também está constantemente produzindo conteúdo no Instagram. Vou deixar o arroba dela, que é Kelma Mazieiro, aqui na tela, então conheçam o trabalho dela, os cursos que ela promove são incríveis, eu já fiz vários deles, estou sempre lá interagindo nas caixinhas de perguntas dela. E eu também gosto muito das falas e de todo o conhecimento, a abordagem. Então, um beijo, Kelma, se você estiver vendo esse vídeo. E agora a gente vai falar um pouco sobre o primeiro capítulo, que é Profissionais e Praticantes. Então esse capítulo que ela intitula de Profissionais e Praticantes é a parte em que ela vai falar sobre a profissionalização do tarô e ela vai trazer um aspecto que está muito presente na nossa vida, que é aquela ideia de a pessoa joga bem ou não joga bem tarô, o que é necessário para jogar bem? Só conhecer muito dos arcanos, só conhecer muito das significações das cartas é suficiente ou não? E aí ela vai trazendo e construindo toda essa questão que envolve uma boa profissionalização, então como que constrói a ideia de atender ali com o tarô, além só de saber muito das cartas ou não. E além desse aspecto em relação a jogar bem ou não o tarô, ela vai falar sobre estar pronto para realmente atender com o tarô.
E aqui é uma questão que ela vai trazer sobre não é achar que estar pronto, eu me sinto pronto para atender com o tarô. Não, é estar efetivamente pronto para que o trabalho ele seja bem executado. E nessa construção de estar sendo um bom profissional, ela também vai falar um pouco sobre quais são os limites da leitura oracular do profissional, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Lembrando que não é com aquela ideia de ditar uma regra, mas sim com as reflexões dela acerca do tema. E ela também traz algumas dicas que podem enriquecer ali a profissionalização de uma forma coerente. Nesse capítulo ela contempla um pouco também as abordagens dentro do tarô, o que saiu um vídeo recentemente aqui no canal, na qual eu falei um pouco sobre elas também, vou deixar o link nos cards na descrição, mas nesta parte ela vai explicar um pouco sobre o que é uma abordagem de uma leitura mais preditiva, o que é uma abordagem de uma leitura mais para o aconselhamento, o que é uma abordagem para uma leitura interpretativa dos arcanos do tarô. E é justamente dentro desta ideia da abordagem que a gente consegue construir os nossos limites. Então ela vai ali dar o exemplo dela, que é, ela não tira para questões de traição, morte, saúde, gravidez, feitiços, simpatias. E essa questão de criar essa autonomia sobre o que a gente faz e o que a gente não faz, ela é própria, mas é importante que a gente entenda principalmente dessa questão da ética oracular e justamente de quais são os nossos limites para que a gente consiga realmente exercer um bom trabalho. E é aí que mora aquela questão de a gente é profissional ou não diante ali do nosso trabalho em si. O terceiro capítulo, que ela intitula como Clientes e Consulentes, para mim trouxe mais a ideia realmente lá do outro lado da consulta, que é a gente vai trabalhar com o tarô, mas muitas vezes o cliente quer uma coisa diferente realmente do que o tarô pode oferecer. Então ela vai trazer um pouco de como lidar com todas essas questões e realmente do que o cliente precisa. Então aqui a gente vai ter uma discussão que é o que o cliente quer e muitas vezes é buscar essas respostas incessantes do oráculo e isso causa ansiedade, causa alguns gatilhos que talvez não sejam o momento ali realmente de buscar o oráculo. E no outro paralelo a gente vai ter ali o que o cliente precisa, que é em quais momentos realmente a gente utiliza ali do oráculo e que tipo de trabalho deve ser exercido para que a gente consiga ali ter uma prática com o tarô de forma saudável. E dentro dessa questão em relação ao que o cliente deseja, ela vai exemplificar bastante sobre a frustração que muitas vezes acontecem, porque o cliente às vezes espera receber uma solução mágica para o problema, ou que ele não vai precisar tomar nenhuma atitude, colocando um pouco da sua problemática em cima do tarólogo e esperando que o oraculista resolva todos os problemas, e aí acaba gerando determinados tipos de frustração. E um dos tópicos que ela traz dentro desse capítulo que eu achei impecável também é o fato de que ela fala muito sobre as questões de que quando a internet ela está muito presente ali dentro de onde a gente vai exercer o nosso trabalho, é muito fácil com que a gente não conheça o consulente. E aí ela fala sobre a importância, então, de a gente ter ali uma relação com o consulente, não necessariamente de ser um amigo dele, não é no sentido de estar ali junto com ele, mas para não ter uma impessoalidade a ponto de você nem saber quem é a pessoa, qual é o nome da pessoa, mas sim ter o mínimo de um contato para que você consiga entender quais são realmente as necessidades que o cliente tem, para que você consiga fazer uma leitura que vai contemplar aquilo que o cliente precisa com aquilo que o cliente deseja. O quarto capítulo se chama A Leitura na Prática, e esse é um momento, então, que ela vai falar um pouco sobre qual é o lugar da leitura oracular. E aqui ela vai discorrer algumas páginas trazendo questões relevantes, mas de maneira geral ela fala bastante sobre aquela ideia de que a leitura oracular ela não substitui outras práticas, mas ela é um complemento e ela é tão importante quanto outras práticas que podem auxiliar, que podem orientar, em um sentido de que a leitura oracular ocupa um lugar de obter respostas. E dentro disso ela vai trazer algumas dicas para que você consiga lidar melhor atendendo.
E são dicas rápidas que ela se propõe a trazer no livro, porque é mais com o intuito de que você consiga refletir e sempre com aquela ideia de você construir uma autonomia para pegar aquilo que vai funcionar realmente melhor para você. Não é o intuito ali de falar faz isso ou faz daquela forma que vai dar certo e aí sim vai funcionar, mas sim com aquela intenção de te dar ali uma palavra-chave, uma explicação breve e também pode ser muito útil para que a gente também consiga sempre dar uma reciclada ali, arejar, encontrar ali no livro esse conteúdo mais específico de uma forma mais rápida. Então eu acredito que nesta parte auxilia bastante também. E ainda dentro desse capítulo, a leitura na prática, ela vai trazer um assunto de extrema relevância, que é em relação a tarô não ser terapia, justamente porque uma coisa não substitui a outra e as duas práticas elas têm dinâmicas muito diferentes, no qual também faz com que seja coisas totalmente distintas. Então é importante a gente não atrelar a ideia ali de tarô e terapia, porque não é necessariamente a mesma coisa. No capítulo 5 ela vai trazer o lugar do oráculo, então enquanto no capítulo 4 ela fala sobre o lugar da leitura oracular, aqui no 5 ela vai falar bastante sobre os embates que muitas vezes a gente sofre em relação a pessoas invalidando o nosso trabalho. Então ela vai trazer questões da divinação e da previsão, que são coisas muito diferentes. Então divinação é algo que pode ser conectado a adivinhar, e adivinhar aqui no Brasil principalmente tem aquele significado de que a gente vai supor algo, e isso tudo muitas vezes faz com que o trabalho seja diminuído, seja questionado a eficiência e todas estas questões. E dentro desse capítulo ela vai explicar então essas questões da randomicidade e da aleatoriedade ali dentro da prática oracular. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue acompanhar um pouco mais do meu trabalho, interagir nas caixinhas de perguntas, me mandar uma DM caso você queira e ainda marcar a sua consulta de tarô, caso você deseje também. Então te espero por lá, viu? O capítulo 6 é o capítulo que pra mim foi o mais aguardado, que foi sobre ética oracular. Eu acho que esse tema é extremamente relevante. Eu quero voltar a ler esta parte do livro pelo menos umas 20 vezes daqui a um tempo, pra estar sempre ali atualizando, justamente porque é uma parte ali do nosso trabalho que tem que andar junto. Não é aqui pra mim não é nem algo em relação a eu escolho fazer isso ou não. Não, eu acho que ética oracular é sobre responsabilidade, é algo que precisa estar ali em constante atualização. A gente precisa estar atento a como que o nosso trabalho está sendo exercido, justamente para o trabalho estar sendo feito de forma coerente. E aqui nesse capítulo ela não vai falar necessariamente sobre isso é ético, isso não é ético, mas ela vai falar sobre o manual que existe, que se chama Código Ético del Tarot. E dentro desse manual tem ali 10 passos fundamentais que são importantes se atentar para fazer uma boa prática e para fazer um bom uso do tarô. E dentro dessa parte da ética ela fala muito sobre como essa distância que a gente está hoje por conta das redes sociais acaba impactando muito sobre acabar muitas vezes a gente expondo jogos ali de consulentes ou ainda falar mal de um cliente ou de outro, de uma situação chata. Então todas essas questões a Kelma exemplifica ali no livro, fala sobre essa e outras que não são éticas, não são legais, não são atitudes de um tarólogo profissional. E o último capítulo, que se chama Fundamentos, ela vai colocar estude, aperfeiçoe, revele, que é com aquela ideia de que é importante que a gente esteja em constante estudo, reciclando ali o nosso conteúdo, reciclando ali o que a gente já sabe, para criar maior repertório, para conseguir ver novas perspectivas, a importância de a gente também se colocar como aluno em diferentes ocasiões para que a gente consiga aprender e para que a gente consiga realmente ter ali uma relação com o tarô que vai ser construída com o passar do tempo, justamente para que a gente consiga fazer um bom uso da ferramenta. E para dar as minhas considerações finais, esse é um livro super acessível, ele custou apenas R$18.
ele está disponível na Hotmart. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira comprar também. Vale muito a pena. Eu quero reler ele de novo daqui 3 meses e reler de novo daqui uns 6 meses, porque como eu falei no início, esse é um livro que traz questões extremamente importantes, relevantes, e o mais incrível de tudo, eu acho que faltava esse conhecimento em um sentido de que em outros livros de tarô eu não vejo esse conteúdo tão atual, em um sentido de não estar tão conectado à internet, tão conectado a esses assuntos que a gente está constantemente debatendo. Então, eu acho que nesse sentido, o conteúdo do livro é extremamente relevante. Eu acho importante a gente se atentar para que a gente consiga criar nossa própria autonomia em como a gente utiliza o oráculo, para que a gente consiga fazer um bom uso da ferramenta, que seja saudável, para que a gente consiga preservar a nossa sanidade mental e ainda assim tornar o tarô o nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo, eu espero muito que sim. Deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo o que você achou. Caso você queira ver os outros vídeos da playlist analisando livros aqui no canal, o link vai estar nos cards e na descrição. Eu espero vocês daqui a pouco. E no mais, até o próximo vídeo. Tchau! O canal me deu um calor, que me deu uma vergonha também. Ui, que quente.